Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo, claro, aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, que ao longo desta manhã de sexta-feira vai sempre apresentando a Deus que tudo aquilo que elas pedem, tudo aquilo que elas acreditam, tudo aquilo que é importante para elas, elas trazem aqui e a gente reza e faz com muito carinho. Muito bem, o nosso pedido de hoje é para a Cristina Dias de Souza, ela é de Macaubal. Isso mesmo, lá no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por Bruno Henrique de Souza, pela cura e libertação de toda a família. Também José Maurício de Lemos, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele pede oração por Adriane Cruz, por saúde e cura, pede por ele mesmo. Ele diz assim que está muito nervoso. É claro que a gente sempre, às vezes, pela situação do nosso dia, a gente fica um pouco nervoso, irritado, estressado com o dia a dia. Mas tem que ter calma, viu, José? Nem sempre o nervoso ajuda muito. Aliás, ele nunca ajuda. Então, tome cuidado, procure se acalmar um pouco mais. Raquel da Conceição Pacheco, ela é de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela pede oração por Marilene Pacheco da Silva, ela está internada e está também aguardando uma resposta, se faz uma cirurgia ou não. Coloque na mão de Deus, viu? E Deus, claro, vai olhar por vocês. E ela disse que a Marilene está com câncer no pulmão. Por isso ela pede pela cura e pede oração. Raquel, conte com as nossas orações, vamos rezar por ela sim, pode ter certeza disso, viu? Sebastião Paz de Almeida, ele é de Santos Dumont, em Minas Gerais, pede oração por toda a família, pelo casamento do seu filho Douglas e pela nora Tainara, pede também pela Cleudineia e também por uma recuperação da cirurgia. A Maria de Fátima Barbosa Fanchini, ela é de Araras, no interior de São Paulo, pede oração em especial pela recuperação de Antônio Valdir Viane Franchini por uma cirurgia que irá fazer hoje, às 12 horas. Claro, nós vamos rezar por ele, viu? Quando acabar o programa, a gente já está em oração por ele, pode ficar tranquila. Rosalina da Silva Pereira, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração e cura e libertação por Luiz Batista, por ela mesma, pelo seu filho Charles Rodrigo Pereira, que fez aniversário ontem. Iramires Bernardes, ela é de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, pede oração por Cristiano, por Christian Gabriel, por Caio Mateus, por Franciele e família, pede por Margarida Família Cristiana, por ela mesma, por todos da Rede Século XXI e por todos os necessitados. E por último eu tenho aqui o pedido do Joel de Assis Ribeiro. Ele pede pelos seus filhos, pelos seus netos. Ele está aqui, ele é de Vieiras, Minas Gerais, está aqui em Campinas passeando na casa da sua filha. E ele pede também pela sua mãe que faleceu, a dona Almerita Maximiano Ribeiro. E claro, a gente conheceu a dona Almerita e conheceu a sua família. E claro, a gente sempre pede com muito carinho, né, para que Deus possa acolhê-la. Já acolheu, né, já está no reino dos céus com muita alegria, com muito carinho, certamente. Muito bem, para a gente continuar o nosso programa de hoje, nós vamos assistir agora, você sabe, hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, a gente não poderia deixar passar em branco uma data tão importante como essa, por isso nós temos um vídeo, que você vai acompanhar comigo sobre justamente Nossa Senhora de Fátima. Acompanhe comigo. Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz. Esse é o pedido feito por Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora do Rosário de Fátima, como também é conhecida. Nossa Senhora de Fátima é um dos tantos nomes atribuídos à Virgem Maria. Ela apareceu há quase 100 anos. Mas você sabe como isso aconteceu? Sabe o porquê do pedido de rezar o terço todos os dias? A partir de agora você vai conhecer um pouco dessa história. Nossa Senhora de Fátima apareceu no dia 13 de maio de 1917 em Portugal para 3 crianças, 3 pastorinhos. Ela continuou aparecendo durante 5 meses consecutivos, sempre no mesmo dia, com exceção de agosto, em que ela apareceu no dia 19. Mas qual era o objetivo dessas aparições? Vamos entender. Nós devemos nos lembrar que em 1917 estamos em plena Primeira Guerra Mundial
e é um momento de grande conturbação, é um momento de muito medo, um momento de grande aflição social, mundial. E esses pastores ouvem de Nossa Senhora o seu pedido para que eles orem, principalmente pelos pecadores, principalmente por aqueles que não têm quem ore por eles. E ela pede a eles que rezem o rosário todos os dias, pede a eles que se dediquem em oração e sacrifícios para a salvação dos pecadores. Segundo testemunhos colhidos na época, estavam brincando Lúcia, Francisco e Jacinta quando de repente observaram dois clarões feito relâmpagos. Em seguida, viram sobre a copa de uma árvore uma senhora vestida de branco, de beleza incomparável, as mãos juntas como a rezar e o rosário em uma delas. Trajava a túnica e o manto brancos, com bordas douradas que cobria dos pés à cabeça. Lúcia, que é a única que fala com ela, pergunta a ela o que ela quer deles, quem ela é e o que ela deseja de cada um deles. E ela vai dizer que ela vem do céu, ela é uma senhora que vem do céu, que eles não tivessem medo dela, que eles estivessem ali por mais 5 vezes. Só engraçado, hoje nós estamos com uns pequenos problemas técnicos aí, mas o importante é a gente dar continuidade ao nosso programa. Apesar deste VT, ele era muito importante para a gente entender um pouco mais a questão da aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas acontece que você já conhece bem toda essa história também. Se tiver oportunidade, a gente vai voltar, não só com esse VT, mas com aquele primeiro que a gente tinha falado e anunciado para você aqui. Uma das coisas que a gente gostaria de lembrar de uma maneira muito especial, só vou colocar aqui a Bíblia, que eu gostaria de lembrar de uma maneira muito especial para você, é que essa questão da aparição, ela tem justamente uma reflexão muito importante, porque parte do princípio de que há uma necessidade, eu diria iminente, uma necessidade das pessoas, do povo de Deus, e com isso, claro, Maria apresenta-se como aquela que poderia ajudar de alguma maneira. Vamos entender assim, de uma maneira bem simples. Maria que se vê como aquela que percebe a situação do seu povo, das pessoas, melhor dizendo, porque quem percebe a situação do povo sempre é Deus, em primeiro lugar, não é? Maria que percebe aquela necessidade em especial e aparece, e se mostra como aquela que tem como ajudar. Aí eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre, de fato, não só as preocupações que Maria tem, mas quais são as preocupações que naquele tempo, ou hoje, por exemplo, nos fazem rezar o rosário. A necessidade de rezar o rosário é justamente essa, de você ter como referência, como ponto principal, algum desejo bem especial, alguma situação bem especial. Quando as pessoas param para rezar o rosário, justamente elas se colocam diante desse Deus por intercessão de Nossa Senhora e a partir daí elas apresentam seus pedidos e também, claro, as suas ações de graças. E aí a gente começa a entender por que é que a intercessão ela é importante. A intercessão de Maria é importante porque nós acreditamos e nós vivemos isso plenamente. Quando a gente se coloca à disposição para a oração, de alguma maneira é a ação de Deus pelo Espírito Santo que faz com que o nosso coração se mobilize em relação a isso. E aí eu acho que há um grande diferencial na nossa oração. E esse diferencial a gente tem que aproveitar o quanto nós podemos. Nós não temos que ficar preocupados, por exemplo, se a nossa oração ela é melhor, se a nossa oração é pior, se eu tenho uma fé menor, se eu tenho uma fé maior, isso não importa para Deus. O que importa para Deus é a minha disposição em me colocar em oração diante dele. E no nosso caso, hoje, de maneira muito especial, a gente fala desse colocar-se diante de Deus por intercessão de Nossa Senhora e de maneira especial de Nossa Senhora de Fátima nessa manhã de sexta-feira, ou nesse dia, nesta sexta-feira. Então, acreditar nesse poder de intercessão de Maria é acreditar que a ação de Deus está em você. Sabe por que eu gostaria de mencionar isso? Porque às vezes nós caímos na tentação de achar que a nossa oração, e eu ouvi isso de uma maneira muito triste, inclusive esses dias, de alguém que diz que não precisa dessa intercessão ou de intermediário, né, para chegar até Deus. Eu acho assim, um certo orgulho isso, não é? Você dizer, não, eu falo diretamente com o dono. Isso é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ouvir, porque afinal nós temos os intercessores e nós temos que ter a humildade de dizer para nós mesmos e para o próprio Deus, olha, eu preciso me colocar diretamente
em oração, mas colocando a minha oração através daqueles santos que eu tenho um apreço e uma devoção minha especial. Hoje nós falamos de Nossa Senhora de Fátima, mas São José, tantos outros santos que nós temos e que podem interceder por cada um de nós. Então, esse não deve ser o nosso problema. O santo, ele é o mediador, é o intercessor. Nossa Senhora de Fátima, a intercessora. Então, quando você parar para rezar o seu terço, você está dando ouvidos à ação do Espírito Santo para rezar aquele terço por intercessão de Nossa Senhora. E não há coisa melhor do que isso. Saber-se como aquele que com um gesto de humildade se coloca diante de Deus. Eu acredito que isso deve ser a nossa referência agora, hoje. Deve-se saber que Nossa Senhora é a intercessora. E não fique muito preocupado com aquilo que as outras pessoas pensam. Mais ainda para mim, não fique muito preocupado com o que as outras religiões pensam. Isso não é um problema nosso. A gente não tem que tentar justificar aquilo que nós pensamos. Eu não tenho que justificar por que eu rezo o terço todos os dias. Eu não tenho que justificar por que eu tenho uma fé muito grande em Maria, em Nossa Senhora. No meu caso, Nossa Senhora do Sagrado Coração, que eu amo demais. Eu não tenho que justificar para as pessoas por que eu tenho fé em Maria. Isso é bobeira. Quem tem que entender quem tem que entender sou eu. Agora, se as outras pessoas não acreditam, deixem que elas falem de Maria. Não é um problema nosso. Você não tem que ficar justificando a sua fé. Você tem fé e pronto, ponto final. Todas as vezes que você gasta a sua saliva, o seu tempo, que hoje em dia é tão complicado, para explicar por que é que você tem fé a Maria, a outras pessoas que não acreditam nela, é perda de tempo da sua parte. Ah, mas eu estou deixando de profetizar. Nada, tá não. Você profetiza quando você reza, né? E quem sabe, peça nas suas orações por aquelas pessoas que não acreditam. Isso já é um ato de profetizar, porque algumas pessoas estão tão obcecadas por algum pensamento que nem sempre é delas e que acabam tomando o seu tempo por causa disso. E eu, sinceramente, não perco tempo, eu deixo para lá. O importante é aquilo que eu acredito, a fé que eu tenho. Se eu hoje, de uma maneira muito especial, eu sou convidado a rezar o texto pela devoção que eu tenho a Nossa Senhora de Fátima, isso é o mais importante. E por quê? Porque o texto me traz não só aquela paz de espírito que eu preciso e que você também precisa ao longo dos nossos dias, mas ao mesmo tempo eu rezo por tantas pessoas. E eu tenho certeza que recebo a oração de tantas pessoas. Então essa comunhão na nossa oração é o que é primordial na nossa vida. Pare com essa questão de justificar a sua fé. Pare com essa questão de justificar por que você tem fé a Maria. Pare com isso. Você sabe no seu coração que você entende que ela é a intercessora. Ela é aquela que busca, melhor dizendo, os seus pedidos, oferece a Deus e apresenta a Ele toda a sua intimidade de oração e isso é pronto. Isso deve valer para você. Sabe por quê? Eu comentei semana passada, nós fizemos lá na Paróquia São José, semana passada, uma oração, semana com Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é um santuário que nós temos lá na Vila Formosa, em São Paulo, na capital. E essa imagem peregrina veio até a Paróquia São José, né? E ao longo de toda a semana nós rezamos por Nossa Senhora, com Nossa Senhora. Foi um momento belíssimo, belíssimo na nossa comunidade. Vocês não imaginam a graça que a comunidade recebeu. Pessoas que conseguiram emprego, pessoas que conseguiram pelo menos, olha só, pelo menos conversar entre família, que não estavam conseguindo fazer. Tudo por intercessão de Nossa Senhora, aquela que ama, que está conosco e que protege a vida de cada um de nós. Então, por que é que eu não vou acreditar naquela que intercede por mim? Naquela que dá exemplos claros de que está ali protegendo, colhendo todas as minhas formas de rezar e pronto. Por que é que eu tenho que justificar isso? Não tenho não, tá bom? Então, hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, reze o seu texto com muita alegria, com muita fé, porque ela sabe e vai interceder por você. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ver um VT, vamos ver se agora a gente consegue mesmo, e este VT é sobre justamente Maria, a Anunciação, que é justamente um momento muito importante na vida dessa mulher, que colocou toda a sua vida em favor e entregou-se, abandonou-se em Deus. Acompanhe comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento
a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Olha, agora acompanhe comigo esse raciocínio. Você está na sua casa e recebe o anúncio do anjo. E você tem, vamos pensar assim, toda uma história a ser construída. Você como uma jovem, digamos, não é? E você tem toda uma história a ser construída. Você automaticamente pensa em casar, em ter os seus filhos. É um pensamento que normalmente a maioria das pessoas pensa assim. Não quer dizer que quem não pensa está errado, nada disso. Mas vamos por aquilo que é convencional, não é? A pessoa tem essa vontade de realizar, tem projetos muito maiores do que, aliás, que ela imagina que sejam maiores. E num determinado momento ela tem que interromper isto, né? E eu digo interromper porque é preciso que haja uma harmonia entre o pensamento de Deus e o pensamento de Maria. Se não há essa harmonia de pensamentos, é lógico que não tem como dar certo um projeto. É claro que as dificuldades elas acontecem, as diferenças elas vão acontecendo, mas diferenças que devem harmonizar todo o projeto. Com Maria foi justamente isso. Maria, ela precisou viver de uma maneira muito intensa esse projeto de Deus. Ela poderia ter dito não, poderia ter dito, olha, não quero, isso não é para mim, não gosto disso, não acredito, não, acho que não seja, que eu não sou a pessoa ideal para isso. Mas acontece que não foi isso que aconteceu. Essa harmonia aconteceu de fato. Ela pôde de fato entender tudo aquilo que era próprio de Deus na sua vida e viveu isso plenamente. E essa harmonia aconteceu porque ela acreditou no projeto de Deus e fez com que o projeto de Deus de fato fosse o ideal para ela e para a sua vida. Agora a gente fica pensando assim, por que isso aconteceu no coração de uma jovem que normalmente poderia pensar outra coisa? Maria foi preparada para isso. Na sua família, na vida de oração, na vida de entrega também da própria família, houve uma preparação interior para isso. Por isso ela acreditou de fato, porque desde então sabia que Deus viria por uma virgem e aquela mulher estaria preparada no seu coração para esse momento. E foi o que aconteceu. Maria deixou de si numa entrega toda pessoal para que Deus pudesse habitar na sua vida. E aí, uma das coisas que a gente pensa assim, mas Maria era preparada para isso, entendia muito bem que esta era a referência dela e assim por diante. Hoje em dia acontece também. É claro que talvez não na mesma proporção, porque Maria recebeu no seu corpo, na sua vida, o próprio Cristo e anunciou esse Cristo, né, de uma maneira toda especial. Mas hoje há muitas pessoas, inclusive homens, que também deixam a sua vida por uma consagração totalmente especial. Eu não me refiro aos padres, eu me refiro àqueles que são consagrados de uma maneira especial justamente em função da palavra de Deus.
em função de um projeto de Deus que acabou sendo maior do que o projeto que eles tinham. Mulheres leigas, leigos, consagrados a Deus de uma maneira toda especial e que vivem isso plenamente. E aí a gente pode se perguntar assim, mas não é bem por aí. As pessoas se entregaram na vida religiosa, nada disso. Leigos que deixam as suas famílias, que deixam tudo aquilo que é profissão, cargos muito importantes dentro de uma empresa, justamente para servir e para seguir a Deus. Nós tivemos outro dia aqui o movimento Focolares, que veio falar um pouco sobre os seus trabalhos, sobre aquilo que eles fazem, a maneira de viverem a espiritualidade, e muitos leigos e leigas deixam o seu trabalho justamente numa função de um projeto que eles acham melhor por esse movimento e entregam a sua vida por isso. Então, leigos e leigas que fizeram como Maria fez. Abandonaram a sua vida, abandonaram no modo de dizer, mas entregaram a sua vida em função de um projeto que era muito maior que o deles. E a gente tem que colocar isso no coração, porque às vezes nós achamos que isso só aconteceu lá longe, no tempo de Maria, no tempo de Jesus. Nada disso. Acontece hoje. Talvez o seu vizinho, ou você mesmo, ou você mesma, pode ter esse chamado, essa compreensão maior de que Deus tem um projeto muito maior para você e você ainda não se despertou para isso. E por que não pensar de uma maneira um pouco mais viva e intensa sobre essas questões? Se houve Maria, se houve um profeta, se houve alguém, um leigo hoje, que fez isso com a sua própria vida, por que é que você também não pode pensar nisso? É claro que cada um de nós faz isso de uma certa maneira. Eu, como padre, fiz pelo sacerdócio. Será que eu faria isso como um leigo consagrado? Como é que isso está no nosso coração e na nossa vida? Como é que está isso no seu coração e na sua vida? Será que se o anjo anunciasse, claro que hoje de outra maneira, a partir de realidades, a partir de algumas pessoas, será que se ele anunciasse a mim, olha, eu tenho um projeto diferente para você, será que eu assumiria isso? Será que você aí, ou no seu grupo de oração, no seu grupo pastoral, na sua catequese, a partir da realidade que você vê, se você ouvisse esse chamado, será que você assumiria isso com toda a convicção na sua vida? Acreditaria nisso? Será que a partir da realidade que você vê, não, eu posso fazer alguma coisa por essa realidade? As pessoas estão mais violentas, as pessoas estão um pouco mais irritadas, as pessoas não estão tendo paz. Será que você não seria chamado a dar uma resposta para essa realidade de hoje? Maria foi chamada a dar uma resposta para aquele tempo. Qual era? Olha, é o sim que eu dou para que o Salvador se faça presente na minha vida. E ela fez isso com a convicção, deixando os seus projetos pessoais. E será que a gente faria isso com todo o ardor com que Maria fez, mesmo não sabendo o que seria no dia seguinte? Será que eu faria isso? A gente tem que se perguntar e a gente tem que se colocar diante de Deus em momentos como esse. Eu preciso dar uma resposta, eu também preciso dizer sim. Então pense nisso, qual é o sim que você precisa dar? Como é que deve ser o seu sim no dia de hoje? Vale a pena pensar sobre isso, tá bom? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Volto sempre a dizer, o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.